Já estamos de volta. Hoje quem está na pauta é o Programa Espacial Brasileiro e o Centro de Lançamento de Alcântara. Olha só, falar em desenvolvimento da região de Alcântara é falar sobre um trabalho articulado entre diversas instituições. É nesse cenário que nasce o PDI, Plano de Desenvolvimento Integrado para o Centro Espacial de Alcântara, Arthur. Pois é, Adalva, o PDI é fundamental pela capacidade de um olhar macro para o todo em torno do centro de Alcântara. Então, para falar disso, voltamos aqui com nossos convidados, a Thaís Duran, que é coordenadora da Agência Espacial Brasileira, da Unidade Regional do Maranhão, e o coronel aviador Marcelo Corrêa de Souza, que é o diretor do CLA. Enfim, a gente, só retomando um pouco aquela conversa anterior que nós estamos tendo, né? Às vezes a gente acaba perdendo, assim, umas conversas gostosas do intervalo, né? Então, quando fica muito boa, a gente acaba voltando logo, né, Dal? Exato. E a gente estava falando, antes de falar do PDI, da questão da denominação, né? Do Centro de Lançamento de Alcântara. Ele continua com essa denominação, coronel? Sim, nunca vai deixar de ser o Centro de Lançamento de Alcântara, o CLA. O que foi criado é uma nomenclatura específica para quando a gente estiver tratando de operações não militares, né? O CLA ele participa também da operação das empresas e das operações de defesa. Então, porém, quando a gente estiver falando de operações das empresas, a gente já vai falar única e exclusivamente em Centro Espacial de Alcântara. E o Centro de Lançamento de Alcântara é a designação quando a gente vem em operação militar. Então, essa nova fase agora, com essas empresas que estão se instalando, estão falando o Centro Espacial de Alcântara. CEA que se chama? Exatamente. CEA, pronto. Agora eu tenho aqui uma dúvida, uma curiosidade. A gente sabe, já ouviu a Thaís falar um pouco sobre a preparação dos moradores da região para, enfim, oferecerem o que é necessário de mão de obra em diversos campos. Agora eu pergunto, que tipo de operação vai se dar com a chegada dessas empresas e como é que esses veículos gigantescos devem chegar a Alcântara, tendo em vista que, assim, está bem pertinho de São Luís por mar, 22 quilômetros aproximadamente. Isso é uma curiosidade geral, né? Geral, mas por terra, caminhão, mais de 400 quilômetros, enfim, assim. E são veículos que serão lançados num tamanho maior do que o que se faz hoje no CLA, né? Então, explica isso aqui pra gente, coronel. Então, realmente a gente tem algumas carências em relação à capacidade, né, de mobilidade, de transporte. Então, um dos focos do PDI-CEA é exatamente criar as condições para que a gente vá desenvolvendo e aumentando em categorias, né, para a gente chegar nas categorias maiores que hoje operam no mundo. Então, hoje o centro ele opera até categoria 2, né, e pretende, no futuro, chegar até a categoria 5, Aí o que é categoria 2, assim, só para o nosso telespectador entender bem? Categorias que levam em consideração o peso do foguete e a altura do foguete, né? Basicamente é isso. Essa 2 é o que chama os veículos suborbitais? A gente tem veículo orbital também, categoria 2. A gente, hoje, a categoria 2 ela é capaz de colocar colocar satélites em órbita até determinado peso. Então, existem satélites pequenos e satélites maiores. Então, um veículo de categoria 5, ele é capaz de botar um satélite geoestacionário enorme, como o nosso SGDC. Então, a gente vai por peso e tamanho do veículo para definir essa categoria. Hoje a gente tem um limitador, que é a nossa plataforma. A nossa plataforma ela tem uma altura de 33 metros, então a gente não consegue ultrapassar a categoria 2, por restrições de tamanho da plataforma. Uma curiosidade que fica, coronel, essas novas empresas que vão se instalar no centro espacial, né, elas vão criar cada um sua plataforma própria, é isso? A gente oferece as nossas para a utilização deles, né? Cada veículo ele requer uma adaptação para a utilização desses equipamentos, né? Mas a gente também possibilita eles de criarem suas próprias estruturas. Então as empresas elas podem trazer seus seus equipamentos de lançamento. A gente tem tanto a plataforma, a gente tem outros lançadores de porte menor que a gente também está oferecendo. Porém, a empresa que define se os nossos equipamentos atendem às demandas deles ou não. Se eles vão ter que construir seus próprios equipamentos
para lançarem seus veículos aqui de Alcântara. Agora, já falando sobre os investimentos aqui no Maranhão, para que tudo isso seja viável. Ora, se a gente tem a expectativa, a previsão de que essas empresas comecem aí a operar no fim do ano de 2022, a gente tem relativamente pouco tempo para viabilizar essa chegada, incluindo aí a construção de portos, melhoria e ampliação de aeroporto. Aí fica uma dúvida também na fala do Coronel, Dalva, assim, Claro. na verdade, final de 2022 é o início que elas começam a instalar ou que elas começam de fato a operar? Então, A operar, né? A gente está falando meados de 2022, né? A expectativa é que as empresas comecem a operar já em meados de 2022. Aí eu concordo com a colocação que realmente a gente está muito em cima para a gente construir infraestruturas básicas, robustas, vamos dizer assim, né? A infraestrutura básica que existe hoje, ela realmente é limitante para determinadas operações. Então, a expectativa é que no futuro a gente consiga construir infraestruturas maiores, né? A gente tem expectativa de construção de portos lá próxima ao CLA, né? O porto, né? A gente tem um projeto de uma empresa portuguesa, a Grão Pará Multimodal, tem também ampliação aqui indo lá de São Luís, a gente tem projetos de ampliação da pista lá do CLA para poder permitir aeronaves maiores. O próprio transporte de passageiros. O próprio transporte de passageiros, a gente tem projetos que esse é importantíssimo para a gente. Hoje a gente enxerga como um grande fator de destravamento do desenvolvimento o porto aqui de São Luís. Por quê? Hoje a gente tem muita restrição de maré para poder chegar com o efetivo que mora aqui em São Luís, e se a gente construir esse porto, que hoje é um projeto do governo do estado, a construção desse porto... Você está falando do terminal de passageiros, né? Que faz a travessia para Alcântara, né? Porque as pessoas que trabalham lá confundir, né? acabam vivendo, escolhendo São Luís para viver. Que moram aqui, né? Na verdade, está falando do terminal de passageiros. Terminal de passageiros, desculpa, eu usei a terminação de porto, mas porto é mais relacionado à carga, né? Isso. Quando a gente fala, eu quis dizer terminal de passageiros, Exato. porque Correto. realmente o terminal de passageiros de São Luís, ele é um fator tão importante para o desenvolvimento que a gente focou como um primeiro... É o nosso maior desafio. É o nosso maior desafio, porque com vamos dizer, a ele possibilidade... está submetido à maré, né? Isso, a gente hoje está submetido à maré. Quando a gente destravar essa questão da maré, a gente poder colocar gente 24 horas lá em Alcântara, a gente enxerga que vai destravar tudo, vai destravar o turismo, vai destravar a capacitação, vai destravar a infraestrutura básica, restaurante, turismo. Porque o turismo ele naturalmente ele já carrega, né, todas essas estruturas a reboque. Ele já e abre. até não sobrecarregar muito a estrutura da cidade, né, Coronel? Eu não sei qual é a expectativa, Dalva, e aí talvez até isso possa nos ajudar. Qual é a expectativa de geração de empregos, né? Isso é importante dentro dessa fala do Coronel, para esse fluxo de pessoas acabar não ter que se fixando lá dentro da E eu queria cidade. aproveitar a pergunta do Arthur, porque eu acho que vai no mesmo ritmo, assim, embora haja aqui um entusiasmo diante de tudo o que a gente vê acontecer, imagina que vai acontecer, existe uma ala hoje muito temerosa desse avanço agressivo, considerando a população de Alcântara, que é, assim, muito formada por comunidades quilombolas. Queria entender como foi feito esse raio-x, se vocês consideram, né, nas discussões, nas reuniões, para o plano de desenvolvimento, essa questão e como isso é tratado. Atualmente, em todas as reuniões, eles participam. Os representantes das comunidades. A gente faz várias rodas de conversas mensais com várias comunidades. A Alcântara tem 214 comunidades. E a gente está devagarzinho tentando chegar em quase todas, mas a gente já ultrapassou 50. Então, assim, eles participam de tudo. A gente faz questionários, a gente incentivam eles a saber que curso que eles querem. E qual é a sua expectativa, Thaís, de geração de emprego lá para a comunidade? As expectativas são as melhores possíveis. Mas já tem algum levantamento, alguma previsão? Não tem um levantamento de que emprego, é isso que você quer saber? Não, quantitativo, né? Dentro do a gente universo da população, mensurar. você já consegue mensurar de qual seria a geração de emprego local?
É mais de 5 mil empregos diretos. Eu posso ajudar ela, né? Na verdade, esse plano, o PDI-CEA, ele ainda é um plano em construção, né? Porque Exato. Ele vai ser entregue em outubro, né? A previsão. E existe todo um diagnóstico que foi feito e que vai ser apresentado quando esse plano ele realmente for colocado em prática, né? Ele foi apresentado, assinado, e isso está sendo gerenciado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, eu acredito que no diagnóstico a gente tem essa informação que a Thaís hoje não está assim, na mão, mas... O programa de desenvolvimento, ele é formado de 8 etapas. Que são 8 capítulos que a gente fala de 8 etapas. A primeira, a segunda e a terceira etapa estão prontas, aprovadas, porém não pode ser divulgado porque o regimento interno do programa ainda não está pronto. Claro. Mas tem o capítulo 5, é o diagnóstico e árvore do problema, que é nessa que a gente vai saber, entendeu? Todos esses detalhes. Incluindo a questão social. Que o programa ele é muito inclusivo, né? Como ela falou, a gente desde o início se propôs a trazer as comunidades para a mesa de discussão. Então, foram diversas reuniões que a gente convidou as comunidades, os representantes. Então, ele está realmente focado em trazer o desenvolvimento e a população junto com ele, o programa espacial. A gente gerar não está esquecendo local. Exatamente, não está esquecendo a população. A gente enxerga como um fator importante para o sucesso de tudo que está sendo proposto, a gente trazer junto com o programa as comunidades, trazer a melhoria das condições de vida da comunidade, as melhorias das condições de vida da cidade, entendeu? Dentro dessa fala, Coronel, que a Dalva colocou também no Quilombola, essa primeira etapa, que são dessas 4 empresas que devem estar se instalando até o ano que vem, elas vão utilizar já as áreas que já estão antropizadas ou tem uma expansão já nessa primeira etapa? Não. Fora dos limites do CLD? É só todas as áreas que hoje a gente tem. Já existe. Faz parte do chamamento, né? A gente, quando colocou para as empresas o que a gente tinha, né? A gente ofereceu, o que temos é isso daqui. Estava lá no manual, a gente passou para eles o manual e eles só podem utilizar o que a gente tem e tudo que eles forem criar, né? Então, por exemplo, se eles precisarem construir uma instalação, aí vai ser um processo separado. Então, por exemplo, vai se buscar uma licença para essas áreas que não são antropizadas, mas hoje o centro ele já oferece condições até categoria 2. E essas empresas, elas estão dentro dessa categoria. Então, obviamente, elas podem fazer um contrato mais longo, que preveja já um step acima, mas hoje os centros têm total condição de operar até categoria 2. Esses contratos com essas empresas são de quantos anos que vão ser firmados? Então, depende. Ainda não. A negociação hoje, ela ainda não se encerrou. Então, a empresa, com certeza, ela vai propor, eu acredito que contratos de um prazo um pouco maior. Eu não imagino uma empresa ter o interesse de vir para cá para ficar apenas 5 anos. Sim. Creio eu que mas isso é uma expectativa, a empresa vai querer ficar no mínimo uns 10 anos, 15 anos. Então a gente tem especialistas tratando desse assunto hoje para a assinatura desses contratos com o Comando Aeronáutico. Muito interessante. A agência coordena toda essa parte legal. E aí estão todos em andamento. A gente só vai saber mesmo na assinatura do contrato. Estamos todos ansiosos, né, Dalva? Estamos. Daremos essa notícia e conversaremos novamente. A gente vai fazer mais um rápido intervalo aqui e a gente volta em instantes com mais negócios na pauta.